Isabel, eu sou R1 de Alergia e Imunologia Pediátrica no Hospital das Clínicas da UFMG e nosso trabalho é sobre a triagem neonatal pré-SCID e a gamoglobulinemia em Minas. Então, em 30 de janeiro desse ano, foi implementado universalmente no estado de Minas Gerais a triagem neonatal para imunodeficiência combinada grave e a gamoglobulinemia. Lá em Minas, a gente tem uma média de 250 mil nascimentos ao ano, sendo que 95% desses pacientes fazem exame pelo NUPAD. O NUPAD, ele é um núcleo de ação e pesquisa de apoio e diagnóstico, é o órgão complementar da Faculdade de Medicina da UFMG. Ele foi criado em 1993 para implementar a triagem neonatal no estado de Minas Gerais e ele é um órgão 100% SUS. Antes da triagem ser implementada universalmente, agora em janeiro desse ano, a gente teve um programa piloto lá também na UFMG pelo NUPAD em 2020 e 2021. E nesse programa a gente vê um pico de diagnóstico de pacientes com SCID, teve uma incidência estimada de SCID de 0,3 casos para cada 10 mil nascidos vivos. Foram 6 diagnósticos de SCID nesse programa piloto. Todos eles acabaram transplantando, um faleceu por complicação aguda logo depois do transplante, outro faleceu por complicações infecciosas um tempo depois do transplante e os outros 4 estão vivos e clinicamente bem. Sobre o nosso projeto mesmo, né, o nosso trabalho. Então, a gente fez uma análise dos 6 primeiros meses da triagem neonatal. Então, foi de 30 de janeiro a 31 de julho desse ano. As dosagens de TREC e CREC foram feitas por uma quantificação relativa por RT-PCR e o nosso ponto de corte estabelecido foi de 100 cópias para cada 100 mil células. E o nosso fluxo é: uma amostra alterada colhe uma segunda amostra. Está normal, ele já recebe alta. Está alterado, ele vem encaminhado para o nosso ambulatório para fazer exames específicos e teste genético quando indicado. Dos nossos resultados, então, nesses primeiros 6 meses de triagem, foram 110 mil pacientes triados, sendo 58 alterados. Tivemos 40 CRECs alterados e 19 TRECs, sendo que um paciente teve CREC e TREC alterado. No total, foram 13 painéis genéticos para eliminado da imunidade solicitados e 8 pacientes já tiveram alta no ambulatório nesses primeiros 6 meses. A distribuição entre sexo feminino e masculino ficou bem parecida. Dos pacientes com TREC alterado, então, a gente teve 8 pacientes TREC 0 e 11 pacientes com TREC maior do que 0. Na imunofenotipagem desses pacientes, a gente não teve nenhum paciente com CD3 menor do que 50, que preencheria critérios para SCID clássico, né? A gente teve 2 pacientes com CD3 entre 50 e 150, 9 pacientes com CD3 150 a 1000 e 8 pacientes com CD3 maior do que 1000. No total, foram 11 painéis genéticos para eliminado da imunidade solicitados, sendo que em 8 deles a gente encontrou mutação genética e 3 vieram sem mutações, sendo que um acabou fechando o eliminado do metabolismo. Os painéis genéticos, o critério para a gente solicitar era ou se tem imunofenotipagem muito alterada, ou se o paciente que tem pais consanguíneos, tem alguma história familiar relevante. E o que a gente achou de mutação nos painéis genéticos dos pacientes com TREC alterado, então? A gente teve um paciente com uma mutação em TET, que está relacionado com uma síndrome de insuficiência da medula óssea, em heterozigose, mas com herança autossômica dominante. A gente teve 2 pacientes com deleção do 22q11, relacionada a velocárdio facial, a síndrome de George. A gente teve um paciente com mutação nesses 2 genes que estão relacionados a uma suscetibilidade à micobactéria. A gente teve uma paciente com mutação em L7R, que está descrita para imunodeficiência combinada grave em homozigose. A gente teve uma paciente com mutação em FOXN1, que está relacionada com a linfopenia de células T infantil. Tivemos uma paciente com mutação em RAG1, que também está descrita para imunodeficiência combinada grave, mas em heterozigose com herança autossômica recessiva. E tivemos um paciente com mutação em RAD5C, que está descrito para anemia de Fanconi. No acompanhamento desses pacientes com TREC alterado, então, a gente não teve nenhum óbito. 4 pacientes preencheram critérios imunofenotípicos para NIC/SCID. Eles estão em profilaxia, em uso de imunoglobulina, acompanhando regularmente no nosso ambulatório. E eles foram encaminhados para a coleta de HLA, para o transplante, para ter uma decisão em conjunto da nossa equipe com a equipe do transplante se eles realmente vão precisar transplantar. A paciente nossa que tem mutação no IL7R, ela já está em vias de transplantar. E um paciente com TREC alterado recebeu
ambulatório nesses primeiros 6 meses. Dos CREC alterados, então, a gente teve 40 pacientes com CREC alterado, sendo 23 CREC zeros e 17 CRECs maiores que zeros. Na imunofenotipagem desses pacientes, a gente só teve um paciente com CD19 menor que 2%. A gente teve 2 painéis genéticos solicitados para esses pacientes. Um que veio com uma mutação em PTK, com diagnóstico de H-hemoglobinuria ligada ao X, e outro paciente que veio com uma trissomia do 21. Na verdade, a gente teve 2 pacientes com trissomia do 21 que vieram com CRECs alterados, mas essa paciente, a gente acabou solicitando o painel genético dela porque ela tinha um CD19 muito baixo, era menor do que 2,5%, não era menor do que 2%, mas era uma linfopenia importante de células B, então a gente acabou solicitando para ver se teria alguma coisa a mais, mas era só a trissomia do 21 mesmo. No acompanhamento desses pacientes com CREC, então, a gente não teve nenhum óbito, um diagnóstico de H-hemoglobinuria que está em uso de imunoglobulina acompanhando regularmente o nosso ambulatório. A gente teve 2 síndromes de Down. 7 pacientes já receberam alta do nosso ambulatório nesses primeiros 6 meses. E os outros mantêm um acompanhamento regular e a gente tem visto uma tendência à normalização desses exames. O nosso trabalho foi uma análise desses primeiros 6 meses e aí a gente já fez o projeto para submeter aqui para o Congresso, mas de lá para cá muita coisa aconteceu. Então eu fiz só um compilado dos últimos 3 meses, o que a gente observou. Então no TREC alterado, a gente teve 2 pacientes com CD3 menor do que 50, que preencheriam critérios pré-SCID clássico. Uma paciente veio com uma mutação em L7R e outro paciente está aguardando painel genético. Além disso, nas mutações dos TRECs alterados, a gente teve uma mutação em ATM, que está relacionada com a taxitelangiectasia. A gente teve uma outra mutação que também está relacionada com síndrome de George. E a gente teve mais um, FOXL1, que está descrito para linfopenia de células T infantil. Nos pacientes com CREC alterado, a gente teve mais um paciente com CD19 menor que 2% que está aguardando painel genético. Então, quais são os nossos desafios aqui, os nossos próximos passos, né? A gente tem visto um predomínio de diagnósticos diferentes do objetivo inicial da triagem neonatal. A gente está num processo de adaptação aí do valor de corte desse exame, né, para não deixar passar nenhum paciente, mas ao mesmo tempo não triar demais e até pensando numa custo-efetividade da dosagem do CREC. Em relação ao acesso de medicação, a gente tem acesso à imunoglobulina endovenosa, mas são pacientes muito pequenos, com uma rede venosa muito difícil, então acaba que é muito custoso isso, né? A gente entrou com solicitação para a imunoglobulina subcutânea, mas ainda não temos disponível. A grande maioria dos nossos pacientes são do interior de Minas Gerais. Minas Gerais é muito grande, né? Então, assim, são interiores muito distantes, os pacientes têm que vir até Belo Horizonte para receber essa imunoglobulina, porque a gente até tentou, pode receber na sua cidade, mas lá o pessoal não tem expertise em pegar, funcionar acesso das crianças tão pequenas, então eles acabam vindo e aí acaba sendo custoso para as famílias. E também, nos pacientes que acabam indo para o transplante, a gente tem o desafio da procura de doadores e centro transplantadores. Lá no Hospital das Clínicas do FMG, a gente não faz transplante apto, então acaba que nossos pacientes, a maioria, acaba caindo no banco para a procura de doadores e acaba sendo um desafio nosso também. E é isso, nosso trabalho. Tudo que contribui para isso é muito importante. Parabéns pelo trabalho. Todos os pacientes receberam BCG ou vocês conseguiram? A gente teve 2 pacientes nesses primeiros 6 meses que não receberam BCG. Todos os outros receberam. E aí, na profilaxia desses que receberam, a gente entra com a examiação para eles também. Mas a gente não teve nenhuma complicação da BCG nesses pacientes até o momento. Parabéns pelo trabalho, realmente. E o índice de consanguinidade, porque a gente às vezes recebe muitos pacientes, como eu disse, no interior, então eu imagino. Em termos da família falar que é consanguíneo, é muito pouco mesmo. Mas a maioria é do interior e a gente acaba fazendo assim, é um interior muito pequenininho, então a gente vai por uma consanguinidade nesse sentido. Pai e mãe são do mesmo vilarejo, da mesma região, mas em termos de falar que são consanguíneos, que eu me lembro que foi uma só que falou que era primo distante, mas que
vocês tinham acesso à imunofenotipagem completa e o painel genético, tudo dentro do pacote, como é que funcionava? Tudo dentro do pacote. Então, o paciente ele vinha para a gente com o TREC e TREC alterado, e aí ele já coletava, quando era TREC 0, ele já coleta a imunofenotipagem no dia da primeira consulta. E aí depois a gente marca uma consulta dali 15 dias para ver esse resultado. Marcando células da IV, Tudo. É, Tudo. A porque não imunofenotipagem foi- é estendida. E nos pacientes com CREC alterado, aí a gente poderia, se a gente julgasse necessário, a gente poderia solicitar estendida, mas a princípio ele viria só com a imunofenotipagem padrão mesmo. E aí o painel genético a gente solicita na consulta com base no que a gente achar. Mas a imunofenotipagem ela já vem no pacote, e o painel genético, quando a gente julga necessário e precisa, ele também faz parte do pacote do parte. Então, o governo assumiu o pagamento do painel. De tudo. Obrigada. Beleza. Obrigada. Obrigado. Obrigada.